Olá, pessoal. Mais uma vez, Sandra Luz por aqui. E hoje a gente vai falar sobre o tempo de Deus. Vocês sabem, existe o tempo dos homens, né, e o tempo de Deus. E é muito interessante a gente começar a fazer essa observação, porque muitas vezes a gente, é, as nossas ansiedades, angústia, porque algumas coisas, vamos dizer, a gente deseja coisas, ou a gente quer ver coisas acontecer, ou quer ver mudanças, e essas mudanças, elas podem estar não no calendário dos homens, né, no tempo dos homens, mas pode estar no tempo de Deus. Eu andei fazendo uma pesquisa um pouco sobre isso, porque me veio muito essa semana a palavra kairos, né, se refere ao tempo de Deus. E na Bíblia a gente vai encontrar, né, que é o tempo certo. Olha que interessante. O tempo de Deus é o tempo certo. Então vamos ver o que é que significa, né? Então, o kairos significa um tempo determinado, um tempo oportuno, um momento certo. Essa é uma palavra grega, né, muito usada no Novo Testamento para se referir a um tempo definido, ou um momento específico. Kairos é o momento decisivo, é o tempo em que as coisas são conduzidas à oportunidade ou à crise. A língua grega, né, já tem vários termos para expressar a noção de tempo. Existe também um outro tempo que é o oposto ao tempo de Deus, que é o Kairos, que é chamado, o grego chama de Cronos, né? O tempo cronológico. E por que que isso me vem hoje, né? Olha, gente, tempo determinado, tempo oportuno, o momento certo. Se a gente for falar sobre, vamos dizer, oportunidades, aquilo que a gente está querendo fazer muito, e muitas vezes a gente está fazendo, solidificando pontos para chegar àquilo ali, vai chegar o momento certo, né? Muitas vezes a ansiedade atrapalha. Na física quântica, né, se coloca muito que você colapsa a onda. E o colapsar a onda é você esbarrar no tempo de Deus, né? Esbarrar nessa ferramenta divina de conexão, de entrega, né? De deixar nesse tempo deixar que o próprio tempo faça o que tem que ser feito, não é isso? Então, isso é muito interessante. Hoje eu estava até vendo uma das redes sociais, e uma dessas redes sociais, hoje eu abri, ela era pura tragédia, né? Então, só mostrando coisas que proféticas queriam acontecer. Então, com muito cuidado com esses profetas, né? Ou pessoas que estão só pegando informações de coisas, tragédias, de tsunamis, disso, daquilo outro, que só vai fazer o quê? Você entrar num estado de angústia, depressão, e isso tem um porquê por trás. É exatamente deixar você nessa vibração abaixo de uma vibração que te eleva. E olha, quando a gente está falando, o, pega essa senha, né? Pega esse código, o tempo de Deus. Se alguém vai te falar de tragédias que estão previstas, né? Para o Brasil, ou sei lá o quê, você simplesmente diz, está tudo no tempo de Deus. Não é sobre eu co-criar situações ruins, porque alguém induziu para que eu fizesse isso. Gente, isso não é legal. Eu estou dizendo de forma bem simplificada. Se você começar a ver informações de apocalípticas, né? Não conecte a isso. Simplesmente entre nessa frequência de Deus e do tempo de Deus. Ele determina tudo. Então, todas essas previsões, não tem que ser conectadas. É como se você se conecta, você liga.
um campo de força para induzir mais aquilo. Então, não vamos fazer essa ligação. Nós temos tanto poder na nossa mente de mudar situações. É só a gente entender, né? É só a gente se permitir fazer essa conexão com o divino, que muitas vezes não estamos fazendo. Por quê? Estamos fazendo conexão com alguém que está lá fora te dizendo coisas que você vai conectando com aquilo. Muito cuidado. Então, ainda voltando para o tema em si, vamos lá, eu quero o uso do Kairos na Bíblia, né? Kairos é uma, como eu falei, ela foi empregada no Novo Testamento e ela aparece sempre com uma frase acompanhada de Cronos. Ela, ou seja, ela vem, o tempo está ali, o tempo cronológico está fazendo uma informação, mas ela aparece, sabe? E nem todo mundo percebe que quando você pensar nesse tempo cronológico, desapega dele, desapega dele, né? Não compare a vocês, Jesus disse, não compete a vocês conhecer o tempo, Cronos, ou as épocas, Kairos, né? Kairos, as quais o Pai fixou sua própria autoridade. Então, Jesus também revela que todo tempo, em qualquer que seja o seu aspecto, pertence a Deus, está sob o seu controle absoluto. Ele organiza e controla o Cronos, estabelece Kairos de acordo com sua vontade. O apóstolo Paulo, aqui ele fala em Efésios, escreve, portanto, vede prudentemente onde andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a expressão remindo o tempo, Kairos, conecta exatamente a ideia de aproveitar bem cada oportunidade, ou seja, não desperdice ou deixe passar o momento certo, o tempo oportuno de agir. O escritor dos Hebreus também escreve, através de Jesus Cristo, podemos nos achegar confiantes ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hoje é dia de ação de graça nos Estados Unidos, né? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus. E mais um pouquinho para a gente entender mais, alguns versículos, né, que versam sobre o tempo de Deus. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Na adversidade, entre na vibração da alegria. Encontre motivos para você estar bem. Sabe um exemplo que é bem prático? Anote sempre que vier na tua mente o que te faz feliz. Quais são as coisas? Uma música que te faz feliz? O que é que te faz feliz? E nesses momentos de escuridão, entra na conexão da alegria, tá ok? Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fatigados. Ah, Lamentações, no livro das Lamentações, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, em seu caminho, por causa de homens que executam astutos intentos. Não desanime, não te indignes. Ah,
Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Espera em tua palavra. Provérbios. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor, e Ele te livrará. Tiago 5, versículo 7. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. E é interessante, às vezes eu vejo vendedores na rua, e isso me chama muita atenção quando eu dar muito no centro da cidade, de ver aquelas pessoas todo dia armarem a barraquinha, colocarem um produto que não tinha muita saída, e estavam lá, aguardando que pessoas comprassem. E se comprasse ou não comprasse, elas estavam lá. E eu olhava assim e dizia, quanta paciência essas pessoas têm, né? Porque a gente, não sei se é por um outro ponto de vista que eu estou, e aí quando eu olhava aquilo, eu dizia, eu não tenho paciência de ficar assim na espera, né? Na espera, mas eles estavam na conexão do tempo de Deus. Que ali iria surgir uma oportunidade, né? E ela surge assim do nada, do nada. Mas você tem que estar nessa fé, né? Nessa confiança. E isso eu acho que tem um pouco a ver com que os momentos que estamos vivendo, todas as coisas que estamos visualizando, a história que está sendo contada, né? As narrativas que estão perto da gente, sempre narrando situações, elas sempre são aterrorizantes. Não entre nessa conexão, não entre, gente, porque nós estamos ligados energeticamente, magneticamente, conexões dos nossos cérebros e mentes estão todos muito interligados, e a gente precisa fazer uma geração de energia diferente da que está cada um de nós. Olha, gente, o que eu estou dizendo é precioso, é aquele código, o tal código, tá? O código a gente pode mudar tudo se a gente não entrar nas narrativas, e a gente não entrar no tempo cronológico, mas no tempo de Deus. Ai, e aqui a sabedoria dos versículos no tempo de Deus vai falar. Muitos buscam nos versículos sobre o tempo de Deus a sabedoria necessária para lidar com as incertezas da vida. Provérbios vai dizer no capítulo Provérbios 16:9 dirá: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não podia deixar de trazer essa narrativa. É uma narrativa, né? Mas para que vocês reflitam. Reflitam, tá? Usem da sabedoria. Não se conecte com as coisas que levam você para baixo, que te assustam. E não ouve pessoas dizendo das tragédias que podem estar chegando. Não. É o tempo de Deus. Faça como aquele cara que eu lhe falei, o que está lá na cidade, arma a barraquinha e fica ali no tempo de Deus, porque ele sabe que nessa conexão oportunidades chegarão e não são coisas ruins que vão acontecer com ele, tá certo? É isso, é sobre isso. E sejam bem-vindos ao meu canal. Por favor, se gostarem do conteúdo, passa adiante, compartilha, dá uma força ao canal, né? A gente está aqui para poder falar enquanto podemos falar, né? Mas a gente não vai perder essa conexão, tenho certeza. Olha, bota nossas mentes para pensar, não permita a gente estar dentro do tempo de Deus e tudo vai dar certo, tá bom? Até o próximo encontro.